Olá, boa noite, queridos e queridas. Deus seja louvado por mais um dia. Vamos louvar o nome do Senhor, agradecer Ele por esse dia tão abençoado. Glorificado seja o nome do Senhor, não é mesmo? Estamos todos aqui presentes mais uma vez para a gente dar continuidade ao livro de Samuel. Estamos quase terminando o estudo do livro de Samuel, que trouxe para a gente muitas lições, muitas coisas nós conseguimos entender e aprender aí, né? Então, você que está chegando aí agora, se inscreva aí no meu canal, aperta aí na palavrinha inscrever e depois você aperta no sininho e depois na palavrinha todas. Pronto, você já estará inscrito e inscrita para que a gente possa dar continuidade aos nossos estudos aqui na Bíblia, tá? E quando Deus me trouxer alguma palavra mais forte para mim passar para vocês, aí eu venho aqui e vou transmitir para vocês. Mas por enquanto ele está quietinho, mas está trabalhando, tá certo? Nós sabemos, se temos entendimento, que quando Deus está muito quietinho é porque ele está trabalhando, ele está procurando ver as coisas que ele observa em cada pessoa para nos beneficiar. Ele nunca deixa faltar nada para a gente, ele sempre dá um jeito de nos ajudar. Mas para isso nós precisamos de ação, nós precisamos fazer alguma coisa, tá certo? Precisamos seguir em frente com ele, com fé e perseverança, tá bom? E você continue aí comigo, né? Todos os outros que já estão aí. Olha, muito obrigado. Deus abençoe vocês grandemente. Aperte aí também na mãozinha, que essa mãozinha aí tá dizendo que eu estou trazendo um papo firme para vocês, uma história verdadeira, uma história que não é nada que venha trazer desabono, né, para as nossas vidas, mas sim acrescentar. Tá certo? Então aperta aí nessa mãozinha e também compartilha essa palavra no final da live. Você compartilha a frase que eu deixo, porque eu sempre deixo uma frase para reflexão. E essa frase, ela tem que ficar aqui, ó, guardada no nosso coração, na nossa mente, e a gente abrir os olhos e enxergar o que aquela frase está querendo dizer para a gente, né? O que nós temos que procurar ver ali para melhorar, né? Nós temos que pelo menos tentar melhorar cada vez mais, tá certo? Então vamos continuar com o nosso estudo, estamos quase terminando, já estamos no capítulo 20, olha que coisa maravilhosa, capítulo 20 do livro de Samuel, o segundo livro de Samuel. Então vamos seguir, daqui a pouco estamos terminando a história do Samuel. Nós vimos desde do primeiro livro de Samuel, né, com muitos ensinamentos, até o final, que vai ser aqui, termina, olha, vou dizer para vocês, vai terminar no capítulo, olha, termina no capítulo, deixa eu só abrir aqui, no capítulo 24, nossa, estamos no capítulo 20, que coisa boa, tá aqui, ó, estamos aqui no capítulo 20, cadê o númerozinho, deixa eu mostrar pra você, tá aqui embaixo, o número 20, então, estamos no capítulo 20, caiu ali uma folhinha, mas não tem problema, nada que venha atrapalhar, depois eu pego. Então, vamos continuar aqui. Então, eu vou ler, como eu sempre disse, né? Eu leio e depois então eu venho na resolução, né? Vou contando ali o que aconteceu, tá? Eu procuro simplificar o máximo que dá, não posso ficar lendo assim muito, mas dentro daquilo que eu leio, os versículos, né? Tem alguns versículos que a gente vai pulando, que eu vou pulando, que eu vejo assim que não há muita necessidade de ler, e aí eu vou seguindo em frente para que a gente possa andar, né? Caminhar mais rapidinho, nada de lento, muito lento, que senão, se você andar muito devagar, você também não chega ao objetivo final. Então é necessário que você ande, mas ande com atenção, né? Prestando atenção para que você possa crescer, caminhar, não muito devagar, mas também
não correr demais, porque quem corre muito acaba se atropelando. Então não pode atropelar, tem que ir seguindo passo a passo, mas dentro do contexto, tá certo? Dentro do contexto. Então vamos lá. Então eu vou ler aqui, vou continuar lendo aqui. Deixa eu botar aqui a minha Bíblia mais próxima. E aí depois a gente vai falando, tá certo? Estão preparados com o caderninho, com a sua Bíblia aí? Então vamos prestar atenção. E então eu vou ler aqui sobre a Mefibosete. Ele vai ao encontro de Davi. Vocês sabem quem foi Mefibosete, né? Mefibosete foi filho de Saul, né? Então ele desceu ao encontro do rei de Davi, né? Que não tinha e ele andava todo desleixado, não se cuidava, né? Ia do jeito que estava. E a história conta assim. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei e não tinha lavado os pés, nem tinha feito a barba, nem tinha lavado as suas vestes desde o dia em que o rei tinha saído até ao dia em que voltou em paz. Então, desde o dia que ele saiu de casa, ele não havia se cuidado. E sucedeu que, vindo ele a Jerusalém, a encontrar-se com o rei, disse-lhe o rei: Por que não foste comigo, Mefibosete? E disse ele: Ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou, porque o teu servo dizia: Albardarei um jumento, e nele montarei, e irei com o rei, pois o teu servo é coxo. Demais disto, falsamente acusou o teu servo diante do rei, meu senhor. Porém, o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que parecer bem aos teus olhos. Então, ele disse para que o rei fizesse aquilo que ele achasse que parecesse bem aos olhos dele. Você entende? E aí, houve também o encontro de Barzilai. Encontrou-se com Davi também. Barzilai era um gileadita, né? Era um homem lá desse lugar aí. Ele desceu de Rogelim e passou com o rei o Jordão para o acompanhar ao outro lado do Jordão. Então ele atravessou o rio Jordão para acompanhar Davi, tá? Porém Barzilai disse ao rei: Quantos serão os dias dos anos da minha vida para que suba com o rei a Jerusalém? Da idade de 80 anos sou eu hoje. Poderia eu discernir entre o bem e o mal? Então, ele falando para o rei: será que eu posso discernir entre o bem e o mal? Já que eu já estou com a cidade toda, claro que ele poderia, né? Ele passou por N coisas, ele sabia o que era certo e errado. Então, aí, o rei diz: com o rei passará teu servo ainda um pouco mais além do Jordão. E porque me recompensará o rei com tal recompensa, deixa voltar o teu servo e morrerei na minha cidade, junto à sepultura do meu pai e de minha mãe. Mas eis aí estão o teu servo. Quimã, passe ele com o rei, meu senhor, e faz-lhe o que bem parecer aos teus olhos. Então ele falou que ele já estava de idade, se Davi liberava ele para ele voltar, né, lá para a terra dele, né? Então houve a sedição de Seba e a sua morte. Então se achou ali, por acaso, o homem de Belial, cujo nome era Seba, filho de Bicri, homem de Benjamim, o qual tocou a trombeta e disse: Não temos parte com Davi, nem herança no filho de Jessé. Cada um as suas tendas, ó Israel. Então todos os homens de Israel se separaram de Davi e seguiram Seba, filho de Bicri. Porém, os homens de Judá se uniram ao seu rei desde o Jordão de Jerusalém. Então houve uma rebelião. Eles ficaram revoltados, cada um, uns seguiram com Seba e outros voltaram com Davi pelo rio Jordão. Vocês estão entendendo? Então, houve também, e aí houve uma série de atritos, muitas coisas aconteceram, e aí houve umas mulheres lá que
foram muito sábias, né? As mulheres entraram para também dar a opinião delas, né? E aí elas queriam acabar com a vida de Seba, houve uma combinação lá entre essas mulheres sábias, mais uns homens que lá estavam, guerreiros, para acabar com a vida de Seba. Parece que houve o corte, né? Eles cortaram a cabeça de Seba e levou então para Davi. E então, aí o que aconteceu? Houve em Israel a fome, causou a fome, né? Então, conta-se assim: e houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos, e Davi consultou a Deus, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então chamou o rei aos gibeonitas e lhes falou: ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do restante do amorreus. E os filhos de Israel lhes tinham jurado. Porém Saul, no seu zelo à causa dos filhos de Israel e de Judá, procurou feri-los. Então Saul, eles tinham feito um acordo e acabou que Saul não cumpriu o acordo. Então, vou ler mais abaixo, tá? Mas tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aia, que tinha tido de Saul, e a Armoni e a Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai e Meolatita. E os entregou na mão dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. E caíram estes 7 juntamente e foram mortos nos dias da cega, nos dias primeiros, nos princípios da cega das cevadas. E então foi Davi, tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e dos moradores de Jabes, Gileade, os quais os furtaram da rua de Bet-San. E aí as coisas foram acontecendo e houve 4 guerras. Começou de novo, aí começou aquelas 4 guerras contra os filisteus. E aí houve muita injustiça, muitas coisas aconteceram. E aí o tempo foi passando, então Davi foi pedindo ajuda a Deus. E aí Deus sempre ajudava Davi, porque ele era temente a Deus. Então Davi cantava para Deus. E aí conta-se assim: disse, pois, o Senhor é o meu rochedo. Olha Davi, e falou Davi, olha o que Davi disse. E falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Então, Deus sempre dava o livramento a Saul, porque Saul o buscava. Saul era temente, ele tinha um coração dócil, ele era uma pessoa muito justa. Disse, pois, o Senhor é o meu rochedo, é o meu lugar forte, é o meu libertador. Deus é o meu rochedo, nele confiarei, o meu escudo é a força da minha salvação, o meu alto retiro e o meu refúgio. O meu Salvador da violência me salvas, o Senhor digno de louvor, invocarei e de meus inimigos ficarei livre, porque me cercaram as ondas de morte, as torrentes dos homens ímpios me assombraram. Cordas de infernos me cingiram e encontraram-me laços de morte. Estando em angústia, invoquei ao Senhor e ao meu Deus clamei. Do seu templo ouve ele a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então se abalou e tremeu a terra, os fundamentos dos céus se moveram e abalaram, porque ele se irou.
Subiu fumaça das suas narinas e da sua boca um fogo devorador. Carvões se incenderam dele. E abaixou o céu e desceu a uma escuridão. E uma escuridão havia debaixo dos seus pés. E subiu sobre um querubim e voou, e foi visto sobre as asas do vento. E por tendas pôs as trevas ao redor de si, ajuntamento de águas, nuvens dos céus. Pelo resplendor da sua presença, as brasas de fogo se acenderam. Trovejou desde o céu o Senhor, e o Altíssimo fez soar a sua voz. E disparou flechas, e os dissipou raios e perturbou. E apareceram as profundezas do mar. Então, Davi começa a cantar esse cântico, que é bem grande, eu não vou ler todo. Ele começa a cantar falando com Deus, porque os louvores também são orações, você entende? Então, aí houve, então, o cântico de Davi, né? Que amanhã eu vou terminar de contar as últimas palavras de Davi, tá certo? Mas vamos recapitular esse pedacinho aí. Então houve assim, o Mefibosete vai ao encontro de Davi, né? E ele vai junto com aquele Barzilai, né? Barzilai. Era um rei, eu acho que tinha lá. E aí foram para o lado do Jordão para encontrar Davi do outro lado. Aí o tempo foi passando e houve a sedição. Sedição quer dizer rebelião. Todos ficaram revoltados e foram cada um para um lado. Então eles se decidiram. Alguns homens decidiram ficar para o lado de Davi, no Rio Jordão, e outros então seguiram para o lado daquele outro filho de Saul. Seba, né? Seguiram para o lado do outro filho de Saul, de Seba. Seba não era filho de Saul. Filho de Saul era Mefibosete. E Seba era filho de um outro homem lá. Mas os homens de Judá, todos eles se uniram e então alguns ficaram com o rei Davi, né, como eu disse, com o rei no Rio Jordão, e dali eles partiram para Jerusalém. Então aconteceu muitas e muitas coisas. E Seba, ficou revoltado com Davi, levantou a mão contra Davi, né? E aí se juntou com umas mulheres que tinham lá, umas mulheres muito sábias, se juntaram. Então houve uma combinação, eles fizeram uma combinação e aí soou a trombeta lá, e aí cada um foi mandado que cada um fosse para suas casas, porque eles já tinham combinado o que iriam fazer. Então Joabe voltou com o rei, né, com Davi, para Jerusalém. Só que aí foi passando, o tempo foi passando, e houve, começou de novo a haver várias guerras. Aí houve a guerra contra os filisteus. Só que Davi, como sempre, ele consultava a Deus, né? E porque ele não aceitava injustiça, ele consultava a Deus. E apesar de ele passar por muitas tribulações, né, então, ele teve muita peleja, tanto externa com as guerras, né, porque ele tinha que comandar aquele pessoal todo, aquele povo todo, mas ele também tinha as tristezas internas dele pelas coisas que haviam acontecido com ele, e dentro dele havia um sofrimento, mas ele não deixava de buscar a Deus com todo o sofrimento que ele passava. Então ele passou por muitas aflições, muitas coisas, mas Davi, ele suportou, mesmo passando aquelas aflições, mesmo passando tribulações, mesmo ficando muito triste devido aos acontecimentos, né, que houve na vida dele, embora ele ganhasse muitas guerras, porque ele consultava muito a Deus, e Deus pelejava junto a dele, né, ajudava ele.
a Roma, ele deveria comandar aqueles homens, e embora ele passasse por muito sofrimento, muita humilhação, Deus era com ele. Deus não deixava Davi, porque Davi estava sempre buscando. Davi, ele tinha uma fé, ele cria em Deus, a sua fé era muito grande, ele não se desviava. Então, ele sabia que só em Deus ele poderia ter vitória de todas as coisas, Então, a lição que nós temos é que nós só podemos vencer qualquer assunto, qualquer coisa, qualquer tribulação, qualquer dificuldade, doença, seja o que for, qualquer coisa, nós só vamos vencer mediante a nossa fé, a nossa cumplicidade com Deus, sabe? Nós temos que estar ali unido com Ele, em comunhão com Deus. Só Ele pode nos fortalecer, só com Ele nós seremos vencedores. Você entende? Então, toda a história, desde do primeiro livro de Samuel até o segundo livro, que amanhã a gente vai terminar, né? Já vamos para o último capítulo do livro de Samuel. Nós tivemos muitos aprendizados, nós aprendemos muita coisa. Então, a gente precisa entender que muitas das vezes nós somos criticados, né? Muitas das vezes nós temos pessoas que nos criticam, a gente passa por sofrimentos, a gente erra também, nós erramos, porque nós somos errantes, por mais que a gente não queira errar, nós somos errantes. E aí, só que a gente tem que entender, ter essa visão, né? Essa clareza, essa visão de que é com o sofrimento, que é com as críticas que nós vamos aprender. Tá? É através do sofrimento, das críticas que nós aprendemos. Muitas das vezes, Deus aquebranta o nosso coração só quando a gente passa por alguma coisa muito difícil, que a gente não consegue dar jeito, porque tem pessoas que querem dar jeito com a própria força do braço, não é mesmo? E aí não consegue, aí é orientada a buscar a Deus, às vezes é criticada e a pessoa não, eu vou provar que eu posso, e a pessoa se levanta, fica forte. Então, até com os nossos erros que nós aprendemos, sabe? É com as críticas, é com os erros, é com o sofrimento que nós aprendemos. Então, nós precisamos saber que mesmo, às vezes tem pessoas do lado da gente, tem pessoas que a gente ama muito e que erra, até os que nós amamos muito erra. Você entende? São errantes, porque nós seres humanos somos errantes. Então a palavra que eu quero deixar hoje é que Deus, Ele está buscando homens e mulheres com coração doce. Ele busca homens e mulheres com coração doce, com coração submisso a Ele. São pessoas que, como é que eu vou dizer? São pessoas que, Deus procura pessoas que pensam também no bem-estar de outros. Deus não quer só uma pessoa que pense só para si, você entende? E Deus busca homens e mulheres que pensam no bem-estar dos outros, das outras pessoas. Então, a palavra hoje é pessoas que pensam no bem-estar dos outros. Então, essa é a palavra que eu deixo hoje. A palavra de hoje é: com críticas e sofrimento, Deus busca pessoas que pensam no bem-estar dos outros. Anota aí, anota essa frase. É com críticas e sofrimentos, com erros, até de pessoas que nós amamos. Mas o que importa nisso aí tudo é que é com críticas e sofrimentos que Deus busca pessoas que pensam no bem-estar dos outros. Porque Deus quer pessoas que tenham coração dócil, você entende? Eu não sei se eu estou sendo bem clara aqui, sabendo explicar isso, mas eu penso que Deus, Ele busca homens e mulheres com coração doce e que sejam submissos a Ele, você entende?
Submisso a Ele quer dizer que dependam dEle, que buscam Ele, que queiram Ele, que queira Deus sempre próximo. Assim como Davi fazia, que Davi era fervoroso na fé, né? Ele podia estar passando o que for, mas ele não deixou, ele não perdeu a fé dele. Então, a Bíblia conta muitas histórias de homens fervorosos na fé, né? Que venceram muitas batalhas por causa da fé e da perseverança. Então, Deus está buscando homens e mulheres de coração doce e submissa a Ele, tá? São pessoas que pensam no bem-estar do outro, tá bom? Então é isso, gente. Olha, boa noite e até amanhã, se Deus quiser. Faça as orações, o Pai Nosso, tá bom? Orem a Deus, agradeça por esse dia e orem também o Salmo 91. Que é muito importante, é um salmo forte. Eu aprendi que é um salmo muito forte, é um salmo e eu não deixo de ouvir. Quando eu não ouço, eu mesmo oro, em particular, né, eu e Deus. E não é sempre que eu estou aqui orando aqui para todo mundo saber que eu estou orando. Eu tenho minha particularidade com Deus, você entende? Então, sejam assim também. Orem a Deus, tá bom? Busquem e agradeçam. Até amanhã. Então, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Eu tenho certeza que Ele quer. Tchau.